Fala, jagunçada! E aí, tudo bem com vocês? Estou aqui com um amigo, um parceiro, uma pessoa que você já sabe detém um conhecimento muito grande, uma pessoa que soma muito para nós, e além do respeito, o apreço, a admiração por essa pessoa que está aqui com a gente, Fabião, esse cara aqui, um poço de informação, gente. E eu consegui arrastá-lo para cá hoje, eu consegui convencê-lo de passar um pouco das informações, né, que ele detém, que eu sempre digo, né, informação é muito legal para ser passado, para ser aí difundido. E importante, né? Importantíssimo, né, Fabião? Importante. Os assuntos são... A gente tenta abordar sempre um assunto importante, relevante, assim, relevante e tudo, né? Porque o que nós vemos, o que eu tenho acompanhado já nesses meus 30 e poucos anos aí no tiro, profissionalmente no tiro, muita gente veio para o tiro, muita gente está interessada no tiro, porém, eu vejo a dificuldade em buscar, em achar informação. Alguns, né, nós temos aí várias pessoas aí falando de arma, mas para o uso, aquilo que realmente interessa, até para que atiradores não corram riscos, tenham informação correta, que eu vejo também, Fabião não gosta que eu falo, mas eu falo, tem um bando de aventureiro aí, tem um bando de... Tem muito, hein? Tem muito, hein? Tem um bando de idiota aí. Tem muito. Falando besteira. Infelizmente o indivíduo tem 5 minutos aí de tiro, já faz um curso aí bem maliporcamente de IAT, não sei nem se posso falar, né? Mas enfim, ele faz um cursinho, pega um certificado, sou instrutor de armamento e tiro. E começa, daquilo que ele acha que sabe, a falar um monte de besteira. Algumas pessoas, por não ter conhecimento algum do assunto, entendem, de repente o indivíduo até tem uma boa oratória, entendem que esse indivíduo realmente tenha o conhecimento. Então essa é a nossa preocupação. Entra no assunto, eu fiz um vídeo aí um tempinho atrás, da tolerância construtiva, e depois eu entrei, que o assunto ele está ali linkado, ele está ligado na questão de peso de projétil. Se eu tenho um projétil pesado, eu aconselho você a utilizar um cano longo. Se eu tenho um projétil leve, para canos curtos, ok? E o Fábio viu, nós estávamos discutindo o assunto, e foi muito legal isso, até atendendo algumas perguntas, algumas solicitações dos nossos seguidores, e eu agradeço, peço a gentileza que o façam, por favor, até para colaborar com o canal, porque vocês sabem que nós não somos monetizados, ok? Não há monetização, não há valor nenhum, não sou patrocinado, pelo menos por enquanto, não sou patrocinado por ninguém, mas nós não temos nenhuma ajuda financeira no aspecto. Então, todo o material que é utilizado aqui, eu estou custeando isso, ok? E só posso fazer uma partezinha, aproveitar. Claro, Fábio. Todo o assunto referente ao tiro desportivo, ao tiro, tá? Recarga, isso que a gente está trazendo para vocês agora, o Pedrão está trazendo aí de peso de ponta, por exemplo, que nós vamos falar hoje um pouco, tolerância construtiva, que foi falado no outro vídeo, e assim a gente está tentando ir esmiuçando. Como você bem disse, não tem material no Brasil em português disso, é muito difícil ter esse tipo de material, ter acesso. Sim. E são assuntos que assim começam a ser cada vez mais interessantes, porque a gente está vendo que aqui no Brasil o tiro é um esporte muito caro, então muita gente está procurando fazer recarga e tal, e a nossa intenção por exemplo, para esse assunto especificamente, é tentar direcionar as pessoas e tentar alertar que recarga é uma coisa muito séria, não é um brinquedo, né? Não é. Tem que ser tratado com uma seriedade muito grande. Seriedade, né? Responsabilidade. Responsabilidade, é um negócio muito, muito grande. Daí a importância também de chamar atenção para esse tipo de assunto, tá? Da segurança. Tá? Sim, em primeiro lugar. Né? Em primeiro lugar, né, Fabio, a segurança, que eu vejo que muitos destes pseudos instrutores, eles não falam na questão segurança, eles só dão uma receita que de repente eles fizeram.
Até tenha dado certo por algum motivo. Receitas de bolo funcionam, só que tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com o que você vai fazer, no que você vai aplicar. Tanto é que essa nossa discussão começou pela solicitação, como eu disse aqui, né? Peço que mais questionamentos, mais ideias a respeito do assunto cheguem para nós e nós vamos trabalhar nesse sentido. Mas a questão que chegou foi, Pedro, você disse, a sua opinião é que se eu tiver um cano curto, utilizar uma ponta leve. Leve. Sim. Se eu tenho um cano longo, uma ponta pesada. Quando nós falamos em ponta leve e ponta pesada, nós podemos também entender o quê? Se eu tenho uma ponta leve, eu vou ter um tamanho menor. Se eu tenho uma ponta mais pesada, eu vou ter um tamanho maior. E aí até onde foi mais tecnicamente entrando, né? Que eu usei aqui alguns termos, e o Fábio, com seu conhecimento aprofundado, bem mais aprofundado no assunto, ele falou assim, Pedro, cuidado, né? Massa, volume, tamanho, pontos, são medidas diferentes. São grandezas, assim, grandezas diferentes. Que e aqui o Fábio conceitos... já coloca, o Fábio, com seu conhecimento, coloca um pouquinho melhor. Por favor, Fábio, discorra. O que é importante, antes de mais nada, é tentar relembrar de uma máxima da recarga, que é o seguinte. Canos curtos, a gente usa pontas mais leves, canos longos eu posso usar pontas mais pesadas. As pólvoras, eu não posso simplesmente misturar pólvoras. Então, normalmente uma regra geral, genérica, que a gente pode seguir é assim, para canos curtos, pólvoras rápidas, canos longos, pólvoras lentas, tá? Seria mágico, a gente estava até falando antes de começar o vídeo, que seria muito mágico se a gente tivesse, como tem, por exemplo, no exterior aí, a gente tivesse uma gama, uma quantidade de fabricantes e tipos de pólvoras que eu posso escolher. Por exemplo, um dos pontos que eu posso escolher são as velocidades de queima. De queima, em uma mesma pólvora. Para uma mesma pólvora, para um mesmo fabricante, ele tem uma miríade, 5, 6, 8, 10 opções de velocidade de queima. Isso seria mágico, porque aí eu consigo ajeitar, acertar o meu tiro, a minha arma, as minhas munições, para aquela realidade que eu tenho, né? Eu vou atirar para uma certa distância, com um certo peso de ponta, eu quero ter um certo tipo de aproveitamento no meu equipamento, trabalhando dentro de margens de segurança, eu teria uma facilidade enorme. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem isso. Então, a gente tem que tratar de recarga até com muito mais atenção do que o normal, porque a gente tem uma limitação muito grande nesse tipo de material. Né? Sim, exatamente. E foi essa questão, porque quando eu falei do tipo, né, a minha opinião é se você tem um cano curto, você utilize uma ponta mais leve. Até um seguidor nosso, ele fez um comentário, Pedro, então nesse entendimento, se eu utilizar aquela munição, a norma, uma ponta de 65 grains, você então aconselha? Sim. Sim, eu aconselho porque você tem um cano curto, você vai ter uma resposta, você vai ter uma performance nesse disparo maior. Entendendo que, gente, que fique claro isso, até acompanhando de forma mais aprofundada aqui com o professor Fábio, entendendo que nós estamos falando de munição original, ok? Isso. Eu não aconselho, opinião minha. E eu acredito que o Fábio vem acompanhar a minha opinião. Eu não aconselho você utilizar uma munição recarregada para a defesa, ok? Eu não aconselho, tá? Então você parta para uma munição original para você ter no carregador da sua arma, para estar ali, né, em pronto uso, para a defesa, uma munição original. Entendendo isso, então se eu tenho uma ponta, eu entendo que o próprio fabricante, na hora de optar por aquela ponta leve, ele também optou por uma pólvora de queima rápida, ok? Sim. Então agora nós entramos em um assunto de forma mais aprofundada, de forma muito mais técnica, que até, eu preciso ser muito franco com vocês, seria muito leviano da nossa parte se nós fôssemos querer aprofundar o assunto aqui em um vídeo. Isso tudo deveria ser feito, tem que ser feito, gente, em um curso de recarga, onde você vai ter
você terá as suas dúvidas ali sanadas e a demonstração disto feito na prática. Como é o comportamento? Porque eu não vou falar para você fazer esses testes na sua casa, fazer os testes de você fazer uma recarga e começar a trabalhar esses materiais de forma, não vou dizer irresponsável, mas de uma forma tão aberta, tão simplificada, a ponto de você estar correndo risco. Então nós não vamos fazer isso. Entendendo até Fabião, se eu tiver na recarga, muito se usa estojos por várias vezes recarregado. Sim. Aquele estojo que já está saturado e você não percebeu ainda. Esse estojo pode romper. Sim, então, tem uma vida útil. Sim. E essa vida útil é completamente subjetivo, porque agora sim, falando de recarga especificamente, tá? O Pedro há minutos atrás comentou sobre uma coisa é você usar o teu equipamento para defesa, e nesse ponto eu concordo com o Pedro, nem cogito a possibilidade de usar munição recarregada, não. Por exemplo, só para aproveitar o gancho de munição para defesa, tem gente, outro dia vimos aqui um pessoal, assim, portando as suas armas e tal, eu estou usando aqui uma munição hollow point em 380, não. Põe uma 9mm, uma jaquetada, full jacket em 380, que é muito mais efetivo do que uma hollow point em 380. 9mm, ok, tem muito mais energia. Agora 380? Não, põe uma full metal jaquetada que vai ter muito mais eficácia. Para defesa. Outra coisa é o tiro desportivo. Você vai furar papel, você vai, pro tiro-alvo. Aí a gente está falando de recarga, para ter o melhor aproveitamento de energia, para trabalhar dentro de um fator de carga menor, para a arma ser menos reativa e tal. Aí a coisa é muito mais técnica, então a gente aconselha a fazer um curso de recarga. Tomem cuidado com as receitas de bolo, porque as relações entre se eu estou trocando peso de ponta para uma mesma pólvora, cuidado, não é mágico. Porque eu já escutei gente falando assim, quando eu mexer no peso da ponta, eu aumento ou diminuo a pólvora em 5%, em 10%. Não é bem assim que funciona a coisa, tá? Existem fórmulas para isso, ok? E essas fórmulas a gente passa num curso de recarga específico, tá? Se quiser entrar no assunto mais sério, a gente tem um curso de recarga bem bom nesse sentido, entendeu? Aprofundando bem o assunto e entendendo que também, né, Fábio? As pessoas entendem pólvora. Eu já vi isso acontecer aqui na academia, gente. Sim. Infelizmente eu já vi. As pessoas tratam a pólvora como se fossem todas iguais. Até eu fiz um comentário. De jeito nenhum, não são. Eu fiz um comentário a respeito, né, das pólvoras. Vamos falar das pólvoras CBC. Pólvoras boas. E se você pega ali naquele seu no modelo de pólvora, ele vem ali do menor para o maior, né? E eu falei de uma forma bem abrangente e até foi interessante. Genérico, né? Bem genérico, bem genérico, Fabião. Que as pólvoras menores você tem um tipo de queima, né? Mais lento, queimas mais rápidas. Sim, nós temos dentre estes modelos de pólvora, pólvoras também, que também são de queima lenta, com modelo com uma numeração maior. Sim, eu sei disso, mas eu falei de uma forma tão genérica e o mais interessante foi que a pessoa, né, que o seguidor, até muito obrigado, que o seguidor se apegou, né, nesse pequeno detalhe. Sim, nós sabemos disso. Por isso que eu digo da minha preocupação, da nossa preocupação em passar uma informação em que nós não consigamos aprofundar o assunto aqui. Sim. Porque são vários pontos, gente. Tem muito. O assunto aqui, estou conversando com o Fábio, e aliás, antes do vídeo aqui, nós estávamos debatendo, e até o Miyagi comentou, falou assim, poxa, mas isso aí já dá um vídeo. Nós aqui debatendo, já estávamos aqui quase uma hora nesse debate, porque o assunto ele é muito, gente, ele é muito extenso. Muito vasto. Muito. Se nós quiséssemos exaurir o assunto aqui, seriam horas, dias falando a respeito. Sim, é muito vasto. O que é muito... além da complexidade do assunto, essa nossa preocupação em passar a informação da forma correta, que haja o entendimento. Então, como disse o Fábio, é verdade. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos muito material, nós não temos material em português. O que se tem muito lá fora, você encontra material em inglês, você encontra muita coisa, uma vastidão.
tem muita coisa. Então aqui nós vamos tentar passar. Então aqui voltando, né, Fabião? Voltando aqui àquela questão onde levou essa questão do tamanho do cano. Então se eu tenho um cano menor para um cano maior. O Fábio ia dizer alguma coisa? Diga, Fabião. Então, eu ia voltar aqui ao assunto, que eu acho que tudo nasceu naquele vídeo anterior do Pedrão, que a gente estava falando de tolerância construtiva, né? Alguém também tinha perguntado assim, mas por que eu não posso aumentar tanto assim a carga da pólvora? Ou por que... Eu estava procurando uma informação que eu acho que é até pertinente. Eu vou falar um pouquinho de número, mas é bem mal riscando o verniz do assunto, tá? Uma munição 38, por exemplo, em média, munição que eu estou falando original, né? Uma carga com peso, um certo peso de ponta, Vamos falar só de munição original aqui. Munição original, tudo mais. Quando você dá o tiro, existem provetas. Os fabricantes de munição, ou fabricantes no nosso Brasil, aqui o CBC, ele usa provetas, são corpos de prova, são canos de armas, diferente do que uma arma tradicional, são canos, como se fosse o cano de uma arma, só que ele é muito mais parrudo. As estativas, né? As estativas, isso, montado em estativas, só que são canos com, por exemplo, antigamente se usava um corpo de provas em cobre, é um pino de cobre que se deforma com a pressão do disparo. Tá? Isso ainda é usado, existem provetas que usam deformação de cobre. As mais modernas agora, as provetas usam transdutores de pressão. São equipamentos eletrônicos, são sensores eletrônicos ligados aí a amplificadores de sinal e tudo mais, e você consegue, até com software de computador, você consegue traçar gráficos de pressão para aqueles disparos. É assim que um fabricante de munição estabelece qual é o peso de ponta mínimo e máximo, principalmente o máximo, e que tipo de pólvora para aquela arma, tá? Para aquele equipamento que ele vai usar, ok? Então, por exemplo, um 38, o pico de pressão em média é 38.500, 39.000 PSI. Um pneu de carro, você enche com 30 PSI, 30 libras por polegada quadrada, um pneu de carro. A munição 38, na hora do disparo, chega a 38, 39, talvez até 40.000 PSI. Uma munição 9 milímetros, tá, que tem um peso de ponta aproximadamente o mesmo, tudo mais, tá, chega a 55, 60.000 PSI. Então, ou seja, é 35, 40% a mais de pressão. Então, por que certas... tem que ser tomado cuidado? Assim, o fabricante levou em consideração isso. Então, quando ele projeta um equipamento, uma arma, o cano, eu estou segurando o cano de uma 9 milímetros, a gente vê que tem uma certa parede e tudo mais. Ele teve que levar em consideração esse tipo de pressão da munição para poder desenvolver o material que ele vai fabricar o cano. E as tolerâncias construtivas, não só mecânicas, mas as tolerâncias dos aços. O que ele está escolhendo com aços? Então existem características físicas e químicas dos metais que o engenheiro, lá, o fabricante de arma, tem que levar em consideração. Sim. Justamente para ter margens, ele vai estabelecer as dimensões da câmara de combustão aqui de uma arma, para justamente ter uma margem de segurança para o operador, entendeu? Basicamente é isso. Perfeito. Né? Agora nós vamos entrar na questão da tolerância construtiva e também falar do cano. Quer entender? Venha para a parte 2.